Deixa eu dar um bom dia pro Zé Elias, nosso convidado desta segunda-feira. E que honra e que prazer receber o Zé aqui, sempre um bom papo. Ô Zé, comprou o cachorro ou não comprou, Zé? Bom dia. Bom dia, Everton, bom dia a todos, né, Edu, CJ, Alexandre, prazer estar falando com vocês. Olha, eu liguei, né, nos telefones que você me deu, mas a minha esposa, ela tá no fronte um pouco da batalha, né, ela é médica, então estava um pouco preocupada, não ia ter tempo, porque tem que se dedicar aí aos pacientes e tal, e aí nós demos meio que uma desistida, mas só que aí ela sabe que eu sou apaixonado, o cachorro seria para ela, né, da raça, ou Bernese, ou Terra Nova, né, aí ela sabe que eu sou apaixonado por Bull Terrier, apareceu com um Bull Terrier pequenininho aqui para mim, até menos trabalho e tal, aí tá bom, e aí acabou ganhando de presente um Bullzinho, um Bull Terrier aqui. Ai. Quem gosta de cachorro, bom sujeito pode ter certeza disso. Ô Zé, mas que legal te receber aqui, rapaz, e é legal te receber aqui no 98 Esportes, principalmente para falar desse momento. A gente estava discutindo aqui sobre um papo que nós levamos com o Walter Feldman na última sexta-feira, ele fala da questão dos estaduais, né, que é uma situação que fica para cada federação resolver, até porque ele não consegue ter um posicionamento, porque cada estado vive uma realidade diferente dos demais, né? Cada estado tem a sua realidade, tem estado que está com uma situação bem complicada, outras menos complicadas, e ele disse também que não tem controle nenhum sobre os estaduais, mas sim as competições nacionais, como Brasileiro e Copa do Brasil, mas que só pode ter uma definição primeiro, depois que passarmos esse pico da pandemia e depois que de fato os estaduais acontecerem. Qual é seu posicionamento, Zé, sobre essa questão aí da insistência de alguns clubes na volta, outros mais comedidos? A gente vê alguns dirigentes demonstrando um certo incômodo com a volta agora e outros loucos para voltarem. Na semana passada discutimos sobre a questão de clubes, porque a imagem dos treinos, ela gera resultado para o patrocinador, né? Ela gera resultado para o patrocinador. Então acho que a insistência, a notícia aparecendo de treinos sendo movimentados no dia a dia dos clubes, isso gera conteúdo, o conteúdo gera renda, o clube pensa nisso também. O que você pensa de tudo isso, Zé? Olha, então, isso aí, às vezes nós temos alguns problemas, né, como essa pandemia, que mostra uma coisa que muitas vezes nós não queremos aceitar, né, que mostra o pior do ser humano, né, porque é inadmissível você alegar que o futebol nós vamos trazer benefícios porque as pessoas vão ficar em casa. Sim, tá bom, benefícios, que horas que nós temos a partida no meio da semana? 9h50 da noite? O que as pessoas fizeram durante o dia? Esperaram o futebol ou foram trabalhar? Ou foram fazer as coisas? Quer dizer, né, os clubes pensam em 2 horas, no sábado e domingo, 4 horas da tarde ou 5 horas, que é o horário, dependendo do que a televisão marca. Eu vejo isso, eu vejo o pior do ser humano, porque as pessoas estão colocando a vida, precificando a vida, né? Os clubes que estão forçando, e curiosamente, por exemplo, o Flamengo é um deles, né? O Flamengo, cujo falou o ano passado não, né? Nós sabemos que a arrecadação foi gigantesca, que tem um poderio financeiro absurdo, é o clube que dá o exemplo errado, né? Que treina clandestinamente, que o presidente vai ter reunião com o presidente da República para justamente pressionar a volta dos campeonatos, e a gente sabe que tudo isso é por conta do dinheiro. Tudo isso é por conta da necessidade de pagar os seus funcionários, e aí tem um certo entendimento, né? Dá para você compreender, mas de uma outra forma, o que gera essa movimentação toda é um pouco também a questão da vaidade, a questão do poder que existe hoje dentro da cabeça dos presidentes, e isso daí acaba muitas vezes vamos dizer assim, se colocando à frente da vida de um ser humano. Eu acho um absurdo, a partir do momento em que você tem 4 dias seguidos, em que nós temos mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, que nós temos 30 mil casos em 24 horas, você pensar em futebol e achar que o futebol hoje é uma atividade essencial à vida. Quando você abre esse precedente para o futebol, você vai ter que abrir precedente para o judô,
para o vôlei, para o basquete, para todos os esportes, e aqueles esportes que muitas vezes não têm nem condições de ter a estrutura, como o Edu estava falando, né? A estrutura que o Flamengo tem, o próprio clube, por exemplo, o Bangu não tem. O Bangu não tem essa necessidade, não tem essa condição. E você abre o precedente para todo mundo, porque a cabeça do ser humano, cada um pensa com a sua cabeça. Então, o cara que está olhando o Flamengo treinar, eu posso ir trabalhar, eu posso frequentar os lugares que eu já frequentava antes. E a gente sabe como funciona isso, né? A disseminação do vírus, ela passa a ser muito maior. Mas o isolamento social, isso não adianta. É lógico que não adianta, não vai adiantar. A partir do momento que as pessoas achem e pensem e acreditem que está tudo normal, isso não vai adiantar mesmo. Então, o lado triste é isso, né? Que mostra o lado ruim do ser humano, o lado podre do ser humano em relação ao confronto ao outro, né? Em relação ao próximo. Isso é triste, isso é o que me deixa um pouco mais chateado. Mas em relação à condição de treinamento, é lamentável, sabe, Everton? Eu lamento por isso, porque e a gente falta um pouquinho de liderança também, né? Falta um pouquinho de, por exemplo, nós não estamos vendo, pelo menos eu não li, pode ser que vocês tenham lido aí de alguma fonte, não sei, mas eu não li nenhuma federação, nenhum governo com planejamento específico para o futebol. Já que nós vamos voltar ao futebol, qual que é o planejamento? Quais são os protocolos? Como você vai criar os protocolos para que todos possam ter uma volta ao futebol dignamente e com cuidados para justamente os jogadores não terem realmente o contágio? Uma outra coisa que eu acho um absurdo, e aí eu vou citar o exemplo porque isso foi público, quando o Witzel, o governador do Rio de Janeiro, falou, não, os jogadores que se cuidem, o Leandro Castan veio a público e falou assim, nós não somos seres humanos normais, né? Muito obrigado. Mas agora, nessa volta, não tem nenhum jogador falando, não, peraí, não, vamos esperar, tem muita gente morrendo. Nenhum jogador, ninguém se manifesta. Então, por isso que eu falo, é um lado ruim do futebol, é um lado podre do futebol e do ser humano de uma forma geral, né? Mas a gente fala, mas não adianta nada, né? Se a gente fala alguma coisa contra, chove pancada na gente, chove porrada, chove ofensa. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Hoje o contrário, o contraditório, ele sempre vem com uma grande acoplado, né? Traz a reboque um grande percentual de ódio, é um negócio impressionante. Deixa eu falar da Uniaselv aqui, meus queridos, atenção. Você tem o sonho de fazer uma faculdade, construir um futuro de sucesso? Então, não deixa esse sonho para depois, não, porque tem um recado da Uniaselv importante para você aqui. Você vai para a graduação, tá? EAD da Uniaselv. Na Uniaselv você estuda sem sair de casa, para o período, inclusive, é o mais indicado. Aqui você tem encontros semanais ao vivo com um tutor exclusivo por turma. Aí está a grande diferença. É a qualidade que você quer, com a proximidade que você precisa, tudo isso com mensalidades a partir de apenas R$ 159 e nota máxima no MEC. É só a Uniaselv que apresenta esse programa de estudo garantido para você. Você não sabe o que é, eu vou explicar. Se você perdeu o emprego durante esse primeiro semestre do seu curso, a Uniaselv paga as suas mensalidades. Então saiba mais e inscreva-se já em uniaselv.com.br, uniaselv.com.br. Vou chamar um rápido intervalo, é rapidinho, Laicá, daqui a pouco do CJ e também o Alê fazem perguntas, entram no bate-papo aqui com o grande Zé Elias, nosso convidado na manhã desta segunda-feira. É rapidinho, Laicá, até já. Estamos de volta, 9h28, 9h28 na hora oficial do Brasil. Pessoal, eu tô aqui recebendo mensagem aqui do amigo Bernardo. Falou, pô, Everton, onde é que você comprou esse boné, esse moletom da Fox aí? Pô, isso aqui é patrocínio, amigo. É Fox Racing, e que você compra, e aí é Brasil, é mundo, né? Porque lá no Japão, na Noruega, lá no Paquistão, qualquer lugar do mundo você encontra Fox Racing. Quem gosta de motocicleta, quem é chegado nas duas rodas aí, sabe o que eu tô falando. Então a linha casual, a linha da Fox, tanto desse moletom que eu tô usando aqui, quanto desse boné que eu tô usando aqui, você compra no foxracing.com.br, acessa lá a linha Lifestyle, você vai lá, clica, vê toda a linha masculina, feminina,
compra acima de R$ 199,90 não tem frete. E você, na hora de fechar sua compra no foxracing.com.br, você clica na aba desconto, digita Everton com H e ganha 10% de desconto no foxracing.com.br. Fox Racing Brasil é mais uma empresa do Grupo Orange. Estamos de volta, eu vou passar a bola pro Du, passar a bola pro CJ, pro Alê também. Perguntas para Zé Elias, senhores. Ô Zé, bom dia, é o Edu Panzi falando, prazer recebê-lo aqui no 98, vocês me recebem tão bem lá no Futebol na Veia quando eu participo, então é um grande prazer tê-lo aqui na nossa casa, na Rádio 98, no 98 Esportes. Você falou aí que sente falta de uma grande liderança, né, dos clubes, e aí eu até fiquei curioso, você como ex-atleta e hoje na imprensa, trabalhando como comentarista, não sei se você tem contato com algum atleta ou com algumas dessas supostas lideranças do nosso futebol brasileiro, algum atleta que você tenha tido contato recentemente e que se sentiu incomodado com o retorno, mas que acabou não se pronunciando ou que sabe que parte de um grupo, de algum clube, tenha ficado incomodado, mas que mesmo assim voltou aos treinos? Bom dia. Bom dia, Edu, prazer estar falando com você e obrigado pelo carinho aí por participar do programa. Olha, Edu, é difícil de nós conversarmos ou de termos, né, o contato com os jogadores hoje, até porque eles são blindados, né? Para você conversar com o jogador hoje, você tem que aproveitar quando ele vem no programa ou quando eu vou aos treinamentos, aí você conversa com um outro treinador, com um outro jogador que para dar entrevista e aí você chama um pouco em off e conversa. Dificilmente eu acredito que um jogador venha a público hoje para bater de frente com seus clubes e falar que não devemos voltar ao futebol. Primeiro que eu acho que eles não vão se expor. Hoje a cabeça do jogador mudou muito, né? Especialmente o futebol brasileiro, dos jogadores do futebol brasileiro pelo tamanho dos contratos. Hoje nós temos contratos aí de 4, 5 anos, aí eu falo dos times grandes, dos times pequenos, dificilmente algum jogador de um time pequeno vai ter a voz para poder bater de frente com ou ser o grande líder desse movimento, caso, né, houvesse esse movimento. Então os jogadores hoje ganham contratos de 4, 5 anos, ganhando 400 mil, 300 mil, 500 mil, 600 mil, eles não vão se indispor com seus clubes, eles não vão colocar a cara, bater de frente para justamente criar um movimento para falar para o presidente, eu posso até voltar, só que é o seguinte, a senhora que vai trabalhar na minha casa, pega a condução, pega ônibus, pega trem, o filho dela vai trabalhar também, então, ou seja, eu também estou sujeito a isso. Presidente, vamos dar um tempinho, vamos esperar um pouquinho, dificilmente alguém vai fazer isso, né? E aí entra ao lado dos sindicatos. Qual sindicato se manifestou? Qual sindicato comprou a briga dos jogadores? Nenhum. E eles também não vão fazer porque é um interesse geral, né? É um interesse de todos que o campeonato volte, que os patrocinadores voltem a colocar o seu aporte financeiro, que a televisão volte a pagar o que tem que se pagar, né? Então é muito difícil, muito difícil. É diferente, por exemplo, se você observar os clubes, por exemplo, os jogadores argentinos que tem times da segunda divisão que não pagam, os caras param o campeonato, os caras têm voz ativa, sabem da importância que tem dentro de um movimento como esse do futebol, mas no futebol brasileiro dificilmente. Os que pararam, que foi lá atrás, né, que era o famoso bom senso, os caras já estavam parando de jogar futebol, já tentaram criar esse movimento, mas a gente sabe que a resistência também contra isso é muito grande, a bancada da bola é muito forte, mas não vejo jogador com a personalidade para bater de frente com seus clubes hoje e criar um movimento para justamente defender a sua classe, dificilmente. Ô Zé Elias, CJ que está falando, grande prazer conversar com você, falar com você, admirava como jogador e agora admiro no microfone, acompanho na ESPN, grande prazer ter aqui você em BH com a gente. Que esse prazer é todo meu, senhor. Olha só, depois dessas duas, eu ia até perguntar sobre a sua transição justamente da bola para as câmeras, assim, mas vou deixar um pouco mais para frente, porque quero pegar uma carona nessas duas perguntas dos meus colegas e nas suas respostas. A gente sabe que o futebol brasileiro não é ou não foi a pandemia que causou esse caos financeiro. Essas más administrações, elas existem por décadas.
Você acha, o Everton usou um termo que me marcou muito semana passada, que ele acha ou achava que o futebol ia, como é que é o termo que você usou, Everton? Você ia bater de frente, ia peitar. Ia peitar, exatamente, essa pandemia, esse foi o termo. Ia peitar a pandemia. Você acha que por interesses comerciais, de clubes, dessa força dessa bancada que você acabou de dizer aí, o futebol vai peitar a pandemia e retornar talvez até antes da hora? Bom dia. Bom dia, CJ. Obrigado pelas palavras. O Everton paga um café para você com pãozinho de queijo depois. Pode deixar comigo. Eu acho que o futebol já está peitando, né? Flamengo. Já está peitando justamente essa pandemia, porque todas essas movimentações, especialmente do Rio de Janeiro, o São Paulo tentou criar algum movimento logo no início da pandemia para voltar, e aí a pressão foi muito forte sobre os clubes aqui de São Paulo, sobre a federação, e eles deram alguns passos para trás, né? E pararam e chegaram num denominador comum, que é quando volta, praticamente voltaremos todos juntos. Mas o Rio de Janeiro está mostrando isso, está peitando. É inadmissível você ter um clube treinando clandestinamente. Se você fala para a prefeitura, olha, iremos fazer treinamentos, apenas fisioterapia, e aí você treina clandestinamente com bola, faz os movimentos de introdução à bola, né, a parte física com bola, para justamente você preparar o jogador para justamente começar o treinamento. Então isso você está peitando, isso você mostra que você não respeita em momento algum aquilo que vem de cima, né? A hierarquia a hierarquia que você está, a prefeitura, o governador. Mas aí depois você pega a palavra do governador, ao invés de falar, não, está errado, o governador falou assim, não, os clubes são responsáveis pela sua saúde, vamos dizer assim. Então é um pouco complicado, mas o futebol não tem leis, né? Você começou aí, CJ, falando sobre as más administrações. As más administrações, elas existem porque não tem leis, nós não temos leis fortes o suficiente para justamente punir esses dirigentes que prejudicam os clubes. Porque os clubes, o que eles fazem, esses dirigentes? Fazem um rombo no orçamento, uma péssima gestão e deixam para o outro. O outro sabe que vai acontecer a mesma coisa e assim sucessivamente. Então isso reflete exatamente naquilo que os clubes pensam sobre as leis e os nossos dirigentes superiores, vamos dizer assim, que é na parte política, né? Ô Zé, Alexandre Silva. Bom dia, é o Alexandre, prazer receber você aqui no 98 Esportes. A gente ainda, né, dentro de todo esse assunto, você é um ícone do Corinthians, né? Passou muito tempo ali defendendo a camisa do Corinthians. Zé da Fiel. Pois é, um ídolo aí da Fiel. E, né, a gente tá tendo muitas manifestações políticas aí recentemente, né? Torcida do Corinthians, inclusive, né? Alguns jogadores, companheiros seus, até jogadores mais de fora do país ontem se posicionando mais do que os daqui. Você acha que, você falou aí, né, que nenhum jogador vai peitar o seu clube. Você acha que falta um pouco mais de engajamento também para a classe de atletas, as que estão aqui no Brasil? Você acha que pode rolar até um certo receio, às vezes, de se posicionar em algumas causas, por sofrer retaliações, alguma coisa desse tipo? Na sua época, era mais comum ou você acha que não mudou nada com relação a isso? Não, eu acho que... Bom dia, Alexandre, prazer estar falando com você. Eu acho que na minha época, nós resolvíamos as coisas dentro do vestiário, né? Os jogadores antigamente aí, então eu vou falar justamente por conta da pergunta, né, da sua pergunta. Os jogadores antigamente, nós éramos forjados um pouco na dificuldade, então a gente dava valor exatamente àquilo que nós tínhamos ou que ganhávamos, né? Nós tínhamos contrato de 3 meses, 6 meses. Quem tinha contrato de 1 ano era porque jogava na seleção brasileira e olhe lá, né? E mesmo esses caras não ganhavam absurdos como se ganham hoje, né? Então a nossa cabeça era diferente, a gente resolvia dentro do vestiário, brigava com o dirigente, brigava com o jogador dentro do vestiário, o jogador traíra, a gente colocava para fora do vestiário, era assim que funcionava as coisas, né? Hoje no Brasil, como eu falei, eu acho difícil alguém se manifestar em relação à classe de jogadores de futebol. A classe é muito desunida, muito por conta daquilo que acontece no futebol. Né, o jogador hoje recebe, aí ele não sabe quando ele vai receber de novo. Talvez o mês tenha 90 dias, talvez o mês tenha 60 dias, né, talvez tenha 45. Então,
é muito difícil do jogador se manifestar, porque ele vai olhar o dele. Opa, eu estou ganhando o meu, beleza, então se dane os outros. Infelizmente é assim, né? E existe uma vaidade muito grande dentro do futebol, porque o futebol hoje te dá fama, poder e abrem portas que antigamente não abriam. E isso o jogador não quer perder, isso o dirigente não quer perder, não quer criar uma situação ruim para que ele, no ambiente onde ele vive. O maior exemplo disso, e aí eu vou me estender, sair um pouquinho do futebol e tentar colocar um outro exemplo para que a gente possa ter uma noção exata de como funciona o esporte de uma forma geral, foi o que aconteceu com Lewis Hamilton, quando ele se manifestou sobre a morte do rapaz negro lá nos Estados Unidos. E ele cobrou da classe da Fórmula 1, né, alguma manifestação, e ninguém falou nada. E assim, sucessivamente, acontece nos outros esportes, mas é difícil. A classe de futebol é muito desunida, a começar pelos jogadores, os sindicatos que deveriam ser os responsáveis, né, pela saúde do futebol em relação aos jogadores também não têm essa força e não querem também se indispor com os governos ou com quem administra o futebol. Deixa eu chamar mais um intervalo aqui. Está se referindo à morte do George Floyd e o quanto isso tem mexido, né, com os negros dos Estados Unidos, e aberto discussão aqui também, porque aqui negros são mortos sistematicamente, né, e aqui, por vezes, quando algumas pessoas se posicionam, de fato, quem pensa ao contrário e apoia, né, normalmente sem muito argumento, fica chateadinho, bravinho, mas não adianta. A questão está exposta aí. Aliás, meu amigo Felipe Nassif fez uma postagem agora no Twitter sobre o assunto. Eu acho que vale a pena, muito a pena, aliás, que as pessoas leiam e reflitam. No @Felipe Nassif, N-A-C-I-F. Ele fez uma postagem muito interessante sobre o posicionamento dele. Morou nos Estados Unidos por muito tempo, é um cara extremamente politizado, muito bem informado. Ele fez um texto muito interessante tratando desse assunto, vale a pena ler. Te chamar um intervalo aqui, no Pique, é lá e cá, mas antes só falando da Sora, Associação das Oficinas Reparadoras de Automóveis do Estado de Minas Gerais. Bateu o carro, então não precisa se preocupar. Tá com problema mecânico no carro? Também não precisa se preocupar. Eu vou explicar por que não precisa se preocupar. A Sora tá aí para resolver o seu problema, porque se você bater o carro ou se tem algum problema mecânico, você simplesmente vai pegar o telefone e vai ligar para a Sora no 32248155, 32248155. Você está na região Centro-Sul, você está na região Norte, você está na região do Barreiro, você está na região do Jardim Canadá, você está lá na Pampulha. Você liga, fala qual o problema dos atendentes da Sora e eles fazem a indicação para você, porque cada oficina, para fazer parte da Associação das Oficinas Reparadoras de Automóveis do Estado de Minas, cada oficina tem que certamente cumprir vários requisitos para entrarem nesta seleta lista de oficinas da Sora. Então, você vai receber a indicação da própria oficina, aliás, da própria Sora. Bob, você está em que região? Estou na região da Pampulha. Meu carro aconteceu esse problema assim, bom, aí na região da Pampulha você tem a oficina que fica no lugar tal. Mas meu carro não pode sair do lugar aí. Você entre em contato com a oficina indicada e eles vão aí prestar o socorro para você. Enfim, faça contato com a Sora, 32248155, precisando de mecânica ou lanternagem e pintura, a Sora indica para você, 32248155. Intervalo no Pique, a gente segue no papo aqui com o Zé Elias na volta do intervalo. Até já. 98 Esportes. Estamos de volta, 9h46, reta final, último bloco aqui do nosso 98 Esportes, na manhã desta segunda-feira, recebendo nessa segunda hora Zé Elias, o Zé da Fiel, conosco aqui nesta edição. Ô Zé, nós falamos aqui sobre a questão de jogador que nos posiciona e tal, e dessas questões todas envolvendo a volta do futebol, mas agora eu quero falar disso mais não, cara, agora eu quero falar de um assunto sobre o Zé Elias da ESPN, sobre o Zé Elias comentarista, sobre o Zé Elias bom de resenha, sobre o Zé Elias ex-comentarista da Rádio Globo. Aliás, eu ontem assisti toda a live de despedida da Rádio Globo,
que ontem encerrou suas atividades, lamentavelmente, né? É que algumas pessoas começam a fazer, de repente partem para fazer gestão e não entendem porra nenhuma do rádio, e aí fazem isso que fizeram com a Rádio Globo, né? Aqui na 98, que é a primeira FM estéreo da América Latina, tem uma família que é engajada com rádio, que vive rádio, que respira rádio há 200 anos. Então, é diferente. Aí quando você pega, a Rádio Globo era referência, eu me moldei como profissional de rádio, como narrador, como âncora, como plantão, ouvindo os profissionais. De ontem eu vi 7 horas de live, cara. Eu fiquei com fone no ouvido o dia inteiro vendo a live, vi sua participação lá e tal. E agora você na ESPN também. Como é que foi para você essa mudança, da bola para TV? Quando você jogava bola, você ficava pistola com alguém que te criticava. Hoje você vai para TV para criticar quem tá na bola. Como é que é isso para você, Zé? Bom, Everton, eu tive essa transição durante quase 4 anos, né? Porque eu queria parar de jogar futebol com 28 anos. Eu já não suportava mais o ambiente, o desgaste físico, o desgaste emocional. Quando você tem 20 anos, você só quer jogar futebol. Quando você tem 28 para 29, você já passou por ter uma boa experiência do futebol, você começa a enxergar de uma outra forma. Você começa a enxergar como funciona exatamente o mercado do futebol. Isso estava já me desgastando muito, além das questões físicas, né? Eu tenho 2 fraturas de vértebra, L4, L5, tenho problemas nos rins, de tanto remédio que eu tomei ao longo da vida, então eu não posso tomar, eu só tomo remédio hoje quando realmente, de fato, eu fico estendido no chão por conta das costas, né? E aí, com 28 anos, eu falei para minha esposa, eu vou parar de jogar. E ela falou assim, não para, você é muito novo, vai ainda, vamos levando, e quando você realmente, de fato, sentir que não dá mais, você para, né? E isso aconteceu aos 32 anos. Nesse período, eu fui me preparando, né? Porque eu fui entendendo o que eu gostaria de fazer. Auxiliar técnico, estar no meio do futebol, viver a vida de jogador de futebol. Eu falei, não, isso não é para mim, que eu quero distância um pouco desse mundo, né? Eu gosto de jogar, eu gosto de assistir jogo, eu gosto de escutar as pessoas comentando e tal. E aí eu fui me preparando, escutando, como você falou, Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Rádio Record, todas essas rádios para poder me moldar em termos de uma linha de raciocínio, né? E assistindo jogos também. Então eu fui moldando isso daí e quando eu parei de jogar, eu recebi eu já tinha trabalhado em 2006 na Rádio Record, na Copa do Mundo, fiz alguns jogos e depois, em 2009, eu entrei na Rádio Globo. Quando eu entrei na Rádio Globo, eu encontrei pessoas maravilhosas, que me ajudaram a encontrar o caminho da rádio, né? Eu lembro até hoje de uma conversa com o Oscar Ulisses, que ele me chamou e do jeito do Oscar, né, sensacional, com carinho, com atenção, ele falou assim, Zé, é o seguinte, comentarista de rádio para mim vai falar 3 vezes por tempo, 15, 30 e 45, e se eu estiver cansado eu vou te chamar mais vezes. Mas era uma forma de ele me moldar como comentarista, né? Depois eu peguei Pascoal, que é um gênio de comunicação. Gênio. Falando, olha, Zé, faz assim, faz aquilo. E aí, depois, Paulo Júlio Cleman, que Deus o tenha, que está lá no céu nos assistindo, de uma experiência em termos de lidar com as situações do dia a dia, né? Uma vez eu perguntei para ele, falei, PJ, desculpa, né, mas você chega 10 minutos antes do programa, acaba o programa, você vai embora, né? A gente chega aqui meia hora, 40 minutos antes. Ele falou assim, Zé, eu já passei por redação, eu sei que redação é um monte de fofoca, então eu já não estou mais na idade de ficar escutando gente vindo falar comigo. Então o que eu tenho que fazer, eu estudo, eu vejo tudo em casa, chego, falo e vou embora, porque eu sei como é que funciona isso. Então assim, esses caras me ajudaram muito a encontrar uma linha de raciocínio. E dentro do que você me falou, Everton, quando eu jogava, eu não ligava para crítica. Quando o cara ficava exclusivamente no campo, eu não tinha nenhum problema. Quando eu partia para um lado pessoal, um lado já que você percebia que era uma perseguição, já me incomodava um pouco, mas eu usava isso como motivação para calar a boca desse jornalista no próximo jogo. Eu trabalhava dessa forma, eu tinha que criar motivações para justamente sair dessa situação. E quando comecei a trabalhar como comentarista, é o seguinte, você pode falar para o jogador de futebol que ele jogou mal o jogo, que ele tem as suas deficiências técnicas, mas dentro de uma linha de raciocínio que não vai ofender o ser humano, o jogador de futebol, o pai de família, o filho, né, de uma mãe que assiste, o filho de um pai, que eu sei, eu vivi isso dentro da minha casa,
Quantas e quantas vezes eu cheguei em casa, minha mãe chorando, porque o cara tinha falado um monte de besteira a meu respeito, né? Então, eu desenvolvi isso e eu tive a sorte, e posso dizer assim, que sou um pouco privilegiado por Deus, porque Ele colocou pessoas sensacionais no meu caminho, né? Isso me ajuda. E hoje eu tô tranquilo. É lógico que teve um episódio que eu vou contar para vocês que me fez com que eu entendesse, eu não pertenço mais a esse mundo, né? Eu trabalhando na Rádio Globo, quem fez o jogo na Vila Belmiro sabe o tamanho das cabines que nós temos lá para fazer em rádio, né? Que é verdade. E as minhas costas travou. Então, quando trava, é só injeção, não tem outra coisa. Eu desci, fui pro vestiário, conheci o pessoal do Santos, falei, doutor, tem como o senhor me dar uma injeção aí, porque o negócio tá feio. E quando eu entrei no vestiário, eu olhei para os jogadores que estavam ali, eu falei, poxa, isso aqui não me pertence mais, porque há 5 minutos atrás eu estava dizendo que o fulano de tal não jogou bem, que o fulano de tal não se comportou bem, que foi bom jogador, ou seja, já não era mais aquilo que eu vivia, né? Então eu comecei a entender e isso me ajudou a formatar, vamos dizer assim, o que eu penso hoje como futebol, né? Como jogador. Mas eu sou um cara sem muito filtro, eu não tenho rabo preso com ninguém. O que eu tiver que falar, eu falo. Respeitando lógico, né, os jogadores, dirigentes, treinadores, mas assim, a pessoa tem que entender que eu também tenho uma profissão e que se ele for inteligente, ele vai saber que eu estou criticando o profissional, como ele pode me criticar também. Ô Zé, antes de você dar essa resposta ao Elton, a gente até comentava aqui em off, né, CJ, durante o intervalo, o CJ falou, nossa, o Zé Elias, ele fala bem, né? Aí eu falei com o CJ, mas acho que a principal característica dele é saber se posicionar. Não ter medo de criticar quando tem que criticar ex-companheiros, não ex-companheiros, mas atletas, que ele já foi atleta, e elogiar também, e o comentarista que se posiciona é muito importante. Ô Zé, eu queria te fazer uma pergunta, até para você fazer uma analogia, até como ex-jogador e como comentarista também. Você pegou o futebol europeu ali no final da década de 90, início dos anos 2000, e ali o futebol europeu ele estava começando a se impor em termos de conquistas da supremacia ou da superioridade tática, que o futebol europeu sempre buscou se aprimorar. Por que você acha, e aí é uma opinião como ex-atleta e como comentarista, que o futebol brasileiro ele engatinha tanto taticamente? É um problema das comissões técnicas ou é um problema até de entendimento dos atletas? Eu acho que é um problema de formação dos nossos jogadores, Edu, né? Porque os nossos jogadores, eles estão sendo formados de uma forma, eu acho que errada nesse sentido, né? Não tenho nada contra os profissionais, por exemplo, que nunca jogaram futebol ou que jogaram as suas peladas. Eu acho que nós temos que ter o professor e o ex-atleta. Por quê? Porque um completa o outro. Um completa. O professor, dentro dos seus estudos, tem as suas características, a sua forma de enxergar futebol, e os ex-atletas, a forma de trabalhar o jogador de futebol. Então você completa, né? Você completa isso. E quando nós chegamos no profissional, primeiro os treinadores de hoje vivem à base de resultado. Nós sabemos que são 4 jogos de limite, né, dos treinadores. Nesses 4 primeiros jogos, se ele não obter uma boa campanha, se ele não fizer uma boa campanha, no 5º jogo ele já começa a dar na corda bamba, né? Então o que automaticamente ele faz? Se ele não tem um respaldo e não tem um currículo suficiente para suportá-lo ali dentro dessa sequência, ele vai jogar para se defender, ou seja, eu não vou perder, porque um empate para mim já é vitória. E lá na frente, quando eu tiver a possibilidade e a segurança, eu posso começar a trabalhar taticamente a forma como eu penso o futebol. E é muito difícil aqui no Brasil, né? Porque nós temos aí, nos últimos 13 anos, 15 anos, uma mentalidade que... Isso começou, essa mudança, lá em 94, né? Quando nós tivemos a Copa do Mundo, em que o Parreira foi questionado e ele falou assim, 82 jogou bonito e não ganhou, 94 nós jogamos assim e fomos campeões. Então isso foi moldando um pouco a característica do nosso futebol e deixando de lado a nossa essência. Por que os europeus têm essa cultura tática? Porque se trabalha isso na base, eles dão condições para os meninos serem trabalhados dessa forma. Quando eles chegam no profissional, existe primeiro o respeito e existe a questão
do treinador saber trabalhar taticamente, porque ele já sabe exatamente o que aconteceu e o que foi feito dentro da base. Aqui no Brasil, nós não temos isso, né? E aí o que a gente faz? A gente pega todos esses garotos, os mais experientes, que têm já os seus vícios, e queremos copiar a Europa. Eu acho que nós temos coisas boas na Europa, como coisas ruins. Nós temos que nos adaptar ao futebol brasileiro, à nossa essência. Só para você ter uma ideia, Edu, conversando com as pessoas da base de alguns clubes, os treinadores hoje proíbem os nossos atacantes de driblarem. Toca a bola e sai, toca a bola e se movimenta. E o nosso futebol não é isso. Então, quando você tem um confronto entre europeu e brasileiro, questão tática, o europeu sempre vai prevalecer. Por quê? Porque ele já tem uma cultura de 200 anos nisso. O futebol brasileiro está querendo copiar. E ele esquece que o que fazia diferença era a nossa técnica. Então, se você souber mesclar a questão tática sem a bola, né, que o maior exemplo disso é o Jorge Jesus no Flamengo. Sem a bola, o Flamengo se comporta como um time europeu. Marcação-pressão, espaço curto, reduzido, pressionando o tempo todo. Quando tem a bola, é um time brasileiro, né? É um time que consegue jogar. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele não tem essas amarras do nosso futebol. Ele chegou aqui, fez o futebol que ele pensa, e se não desse certo, ele ia pegar as coisinhas dele e voltar para Portugal. Os nossos treinadores estão amarrados. Então isso é uma cadeia que felizmente foi quebrada pelo Jorge Jesus. E agora nós estamos vendo aí treinadores com outras mentalidades para poder jogar futebol. Mas eu vejo isso, nós temos um ciclo vicioso em que tentamos copiar a Europa e esquecemos um pouco a nossa essência. Podemos mesclar esses dois e aí os treinadores terem um pouquinho mais de coragem para poder jogar, mas os dirigentes não vão dar possibilidade para os nossos treinadores, né, Edu? Você sabe como funciona a cabeça dos dirigentes, infelizmente. Que é resultado. Querem, na verdade, é isso mesmo, resultado a todo custo, e se não conseguir, tchau, e sem a menor compaixão. Ô Zé, o papo com você não pode ser de 40 minutos, o papo com você precisa ser de 2 horas, né? À disposição, fique à vontade. A gente lamenta ter que acabar, estamos aproximando aqui do final do programa. A CJ tinha 200 perguntas, mandou aqui no WhatsApp para mim. Eu também tinha várias para fazer, mas isso nos deixa confortáveis aqui com a opção de te chamar numa próxima oportunidade para gente seguir esse papo aqui. E vamos criar cachorro, Zé, porque cachorro também é gente, como disse um dia Antônio Rogério Magri, que foi ministro do Collor. Ai, papai, o cachorro também é gente, cachorro é bom demais. Ô Zé, fica com Deus, grande abraço. Cuida das costas, cuida dos cachorros, cuida da saúde, cuida da família, e até uma próxima oportunidade. Você, saiba que você é o cara muito admirado por todos nós aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer aí estar participando e aprendendo com todos vocês, né? Eu acho que é sempre legal a gente poder trocar ideias, pensamentos novos, porque a gente absorve realmente muito de profissionais que a gente não tem um contato diário, né? Então isso é bem legal. Obrigado mesmo e estou à disposição. Como eu falei, precisou, basta chamar aqui que eu participarei com o maior prazer do mundo. Valeu, grande Zé Elias.